impacto nos Estados Unidos, né? Porque hoje, bom, tem aí se colocando uma desaceleração mundial, fala quem ganha, quem perde, todo mundo perde no geral, porque todo mundo crescendo menos, todo mundo compra menos, mas enfim, o Brasil pode ver uma janela de oportunidade, eventualmente vender mais soja e tal. Mas a questão americana, os Estados Unidos está indo bem, a economia está bombando, está com pleno emprego praticamente, isso ajuda do ponto de vista político o presidente atual, Donald Trump. Mas ele, ainda assim, ele tem uma política de mudar, por exemplo, os déficits comerciais. Ele está querendo acabar com os déficits comerciais e daí vem um pouco essa guerra comercial, né? O impacto disso é inevitável na economia americana, pode ser que não agora, mas em algum momento, não? Nós estamos falando de 3 países, Brasil, Argentina e Estados Unidos, que os presidentes estão precisando cumprir o que prometer, né? Então, o movimento do Trump em tentar acabar com esse déficit comercial é um pouco de jogar para a torcida dele, porque ele está de olho nas eleições do ano que vem, né? O fato é que os Estados Unidos têm um nível de déficit gigantesco, tanto com o resto do mundo e principalmente com a China. Toda a parte de produção tecnológica, de componentes eletrônicos vem da China, né? Tanto que ele liberou novamente a importação de alguns produtos, porque ele sabe que se ele não fizer isso, o custo da produção nos Estados Unidos vai crescer. Então, o objetivo dele está muito mais relacionado com esse componente político e ele tenta forçar isso de forma que a China se sinta também em dificuldade, diminuindo o que ela tem de capacidade de superávit comercial. Só para você ter uma ideia, hoje a China tem quase 350 bilhões de dólares de superávit comercial com o mundo, que é o que soma as reservas dela, que é mais ou menos o que o Brasil tem de reserva. Então, o que ela tem de fluxo, a gente tem de reserva. Então, a diferença desse déficit entre Estados Unidos e China é muito grande. E os americanos dizem que ela tem isso manipulando o câmbio também, né? Otávio? Honorato, você acredita que essa ameaça de crise, ou esta crise, não sei como a gente chamar, se a gente já pode chamar de crise ou se a gente chama de ameaça de crise externa, ela acelera as medidas para tentar aquecer o mercado interno? Porque o governo até agora tem feito reformas importantíssimas, estruturais, previdência tributária, mas a gente sabe que o efeito é médio e longo prazo. O FGTS ali é uma medida para aquecer a economia interna. Você acredita que com esse cenário a equipe econômica vai botar mais foco no mercado interno ou não? Vai ser necessário isso, porque o que acontece? Aparentemente a gente vai ter turbulência global mais cedo ou mais tarde, é meio que inevitável isso, pela quantidade de recursos que foi jogada na economia desde a crise de 2008. Você tem essa questão relacionada com a China, em que ela pode manipular o câmbio, e quando ela manipula o câmbio, ela mexe com os preços globais. Então, o governo brasileiro ele precisa ter uma visão, primeiro, ser muito rápido na execução dessas reformas, para criar um ambiente minimamente saudável de investimento e de crescimento, e tomar algumas ações microeconômicas de talvez tentar afrouxar crédito, melhorar acesso à disponibilidade de recursos pelas empresas, quem está devendo, quem quer montar negócios, para que a economia volte a girar. A gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade antes que alguma coisa pior aconteça no cenário externo. Agora, esse prenúncio de crise ou esse prognóstico, para não ser tão fatalista, esse prognóstico negativo em relação à economia mundial leva as pessoas a correrem para os ativos mais seguros, entre os quais ouro. O ouro está sendo super valorizado, o Brasil tem exportado muito ouro para ir com destino, inclusive, aos bancos centrais que compram o ouro para lastrear suas moedas, né? Explica um pouquinho como é que funciona Então, isso é uma coisa interessante, né? Até os anos 70, a gente tinha no mundo padrão ouro, quer dizer, um país só poderia emitir moeda na quantidade de ouro que ele tinha. A partir dos anos 70, a referência virou o PIB, quer dizer, você emite conforme o seu PIB. Só que no limite, quando todo mundo está correndo numa crise, ouro é ouro, concorda? Então, no limite, o ativo mais seguro em termos de valor que você tem no mundo é ouro. Por isso que você tem esses movimentos. China, Rússia, Estados Unidos são grandes compradores de ouro, né? Então, estoques em ouro, no momento em que todos os pássaros estão voando, a crise pode acontecer, se resguardar num ativo tão seguro é o ideal para esses países, para essas empresas. Tá certo, Honorato. Super obrigada pela sua presença e nos vemos em breve. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Otávio, já falamos. A gente volta às